O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 4. Sistemas. Parte 6. 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui em outra ordem de ideias. Constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. O meio mais fácil era, sem dúvida, lhe perguntar, mas algumas pessoas não viam nisso uma garantia suficiente e só quiseram ver em todas as manifestações uma obra diabólica. Segundo elas, somente o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Embora esse sistema tenha hoje pouca aceitação, gozou por certo tempo de algum crédito, em virtude da condição especial daqueles que procuravam fazê-lo prevalecer. Assinalaremos, porém, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser considerados entre os adversários do espiritismo, antes pelo contrário. Os seres que se comunicam, quer sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, não pareceria impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que sabemos que os espíritos são apenas as almas dos que já viveram, ela perdeu todo o seu prestígio e, podemos dizer, toda a verossimilhança. Porque a consequência seria que todas essas almas eram demônios, fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, ao morrer, nos tornaríamos demônios, doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será muito difícil convencer uma mãe de que uma criança querida que ela perdeu e que após a morte lhe vem dar provas de sua afeição e de sua identidade, seja um suposto Satanás. É verdade que entre os espíritos existem os que são muito maus e não valem mais do que os chamados demônios, e isso por uma razão em simples. É que existem homens muito maus e que a morte não os melhora imediatamente. A questão é saber se só eles podem comunicar-se. Ao que pensam assim, propomos as seguintes questões. Primeiro, há espíritos bons e maus? Segundo, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se quiserdes? Terceiro, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isso acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, os maus espíritos são mais poderosos que ele. Se é pela sua vontade, por que razão, na sua bondade, não permitiria a comunicação dos bons para contrabalançar a influência dos outros? Quarto, que provas podeis dar da impossibilidade de se comunicarem os bons espíritos? Quinto, quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos realmente que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância possa representar o verdadeiro saber e uma natureza má substituir a virtude, sem deixar transparecer a fraude? Sexto, se é só o demônio que se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, submissão à sua vontade, sofrer sem queixas as atribulações da vida, não ambicionar honras nem riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo, em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir o seu império? Se é o demônio quem dá esses conselhos, temos que convir que, por mais ardiloso seja, se mostra bastante inábil ao fornecer armas contra ele mesmo. Sétimo, desde que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? Oitavo, que pensarias de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse dele, proibindo-o de vê-las, as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria,
Devemos pensar que Deus, a bondade por excelência, estaria fazendo menos compreensivo que um homem? Nono, a Igreja reconhece como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos, nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios?